Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, amigos e amigas que seguem a página Pregações Espíritas no Facebook e também todos que acompanham o canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas, hoje, dia 11 de dezembro de 2021. E como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler do Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 39 a 45. É a visita de Maria a Isabel, ou Elizabeth. Naqueles dias, levantando-se Maria, dirigiu-se apressadamente para a região montanhosa, a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e saudou Elizabeth. Aconteceu que, ao ouvir Elizabeth a saudação de Maria, o nascituro saltou no seu ventre, e Elizabeth encheu-se do Espírito Santo. E exclamou em grande brado, dizendo: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E o que se passa para que me visite a mãe do meu Senhor? Pois, assim que chegou aos meus ouvidos a voz da tua saudação, saltou de alegria o nascituro no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que lhe foram ditas da parte do Senhor. Vamos fazer a nossa oração inicial. Senhor Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiães, todos que labutais, que por amor, por misericórdia, dedicais vosso tempo a todos nós nessa trajetória evolutiva, pedimos a vossa bênção, a vossa intercessão, a vossa inspiração para este momento de breve reflexão da tua palavra, Senhor, sobre os momentos que antecederam o teu Natal, e que nós estejamos sintonizados convosco, para que possamos apreender da melhor forma tudo que nos for trazido na noite de hoje. E antecipadamente gratos por mais esta oportunidade, pedimos permissão para iniciar a reflexão de hoje. Que assim seja. Meus amigos, como nós dissemos na pregação de sábado passado, no mês de dezembro, as pregações serão sobre o Natal do nosso Senhor Jesus Cristo. Desde a anunciação feita a Maria pelo anjo Gabriel, que foi o ponto principal da nossa reflexão última, a visita de Maria a Isabel, como nós veremos hoje, também hoje a aparição do anjo a José, como nós veremos que está narrado no Evangelho de Mateus. Mas antes de vermos essa questão da aparição do anjo a José em sonho, vamos continuar de onde nós paramos no sábado passado e hoje a visita, iniciando a nossa reflexão, a visita de Maria a Isabel ou Elizabeth, dependendo da tradução, né, do Novo Testamento, que está, como nós acabamos de ler, no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículos 39 a 45.
E logo em seguida, nos versículos 46 a 56, está no Evangelho de Lucas, aquele famoso e belíssimo canto de Maria, que é também chamado de o Magnificat, e que é, conforme alguns estudiosos cristãos e também conhecedores do nosso idioma, do nosso vernáculo, da língua portuguesa, diz-se que é uma profecia, porém dita, né, expressada em um pretérito perfeito, porque quando Maria começa a falar, como nós veremos, ela fala como se já tivesse acontecido, porém, ela está, na verdade, profetizando o que viria a acontecer. Então, segundo os estudiosos cristãos e também professores de língua portuguesa, é o pretérito perfeito profético. Algo curioso, não estudado geralmente por nós quando estamos nos bancos escolares, mas que alguns cultos destacaram e que realmente é algo maravilhoso. Então nós vamos repetir a leitura desse trecho que nós lemos como abertura, que é a visita de Maria a Elizabeth, e em seguida leremos o Cântico de Maria, ou o Magnificat. Então, repetindo, naqueles dias, levantando-se Maria, dirigiu-se apressadamente para a região montanhosa, a uma cidade da Judéia, entrou na casa de Zacarias e saudou Elizabeth. Elizabeth, ou Isabel, prima de Maria, era casada com Zacarias. E, como nós sabemos, eles até então não haviam tido um filho. Eles já estavam com uma certa idade, tanto Zacarias quanto Isabel. Ela, Isabel, por não ter gerado uma criança, não ter dado à luz uma criança, era considerada estéril, e isso para a mulher, se hoje, em pleno ano 2021, em pleno século 21, em pleno terceiro milênio, há pessoas que ainda menosprezam algumas mulheres que não têm filhos biológicos, né, como se isso fosse algo que deprecia a qualidade, a virtude de uma mulher, ou mesmo a essência de uma mulher, e hoje ainda se vê um certo desprezo, um certo preconceito, uma certa discriminação em relação a algumas mulheres que não tiveram filho, que dirá, meus irmãos, naquela época, né, que hoje já tem um avanço considerável em relação à dignidade da mulher, ao valor da mulher, às posturas machistas que ainda existem na nossa sociedade, mas imaginemos naquela época, num país, né, numa região árabe, que até hoje também em alguns locais, em alguns países, permanece exatamente da mesma forma que daquela época, e em que a mulher era de menor valor, digamos assim, menor importância na sociedade, né? Servia apenas, em tese, para gerar filhos e cuidar do lar, sem outras maiores valorizações e dedicações, atividades. Então, Isabel, ou Elizabeth, era uma dessas mulheres que sofria esse preconceito, sendo adjetivada de vários nomes, várias palavras. E no próprio Novo Testamento aparece que ela era considerada estéril, mas que para Deus,
como nós vimos na pregação de sábado passado, nada é impossível. Nenhuma palavra é impossível, quer dizer, nenhuma palavra, nenhum verbo, nenhuma ação é impossível para Deus. Deus é onipotente, então ele pode tudo. E Isabel, quando Maria recebeu a visita do anjo Gabriel, dizendo que ela haveria de conceber, mesmo sem estar casada ainda e coabitando com José, o anjo diz para ela que este era o 6º mês já para aquela que era considerada estéril, a prima de Maria, Isabel, ou Elizabeth. Então, continua narrando Lucas aqui, que inclusive Lucas é o evangelista, meus irmãos, que ouviu diretamente de Maria todos os relatos em relação à vida de Jesus. Então, por isso que alguns episódios e algumas narrações, algumas narrativas, são exclusivas do Evangelho de Lucas, porque somente ele ouviu diretamente de Maria o que havia acontecido antes que muitos dos discípulos passassem a seguir Jesus. Então, diz Lucas aqui, repetindo, naqueles dias, levantando-se Maria, após a visita do anjo Gabriel, dirigiu-se apressadamente para a região montanhosa, a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias, marido de Elizabeth, e saudou Elizabeth. Aconteceu que, ao ouvir Elizabeth a saudação de Maria, o nascituro, quer dizer, Elizabeth já estava grávida de 6 meses. O nascituro, quer dizer, o bebezinho que estava em seu ventre, que nós sabemos que é João Batista, saltou no seu ventre. E Elizabeth encheu-se do Espírito Santo. Meus irmãos, nós sabemos, nós principalmente espíritas, que todos nós somos médiuns, né? Nós temos falado e repetido isso aqui diversas vezes. Item 159 de O Livro dos Médiuns. Todos que sentem a influência no maior ou menor grau dos espíritos é, por isso mesmo, médium. Isso são palavras de Allan Kardec. Então, Elizabeth, Isabel, Maria, Zacarias, José, todos eles eram médiums também. Só que médiums fabulosos. Por quê? Porque eles já eram, naquela época, há mais de 2000 anos atrás, espíritos que se comprometeram, que se compromissaram com Jesus. Se ofereceram e foram escolhidos para representarem esses papéis que eles representaram. A mãe do Messias, o pai do Messias, Zacarias, o pai do precursor de Jesus, João Batista, Elizabeth ou Isabel, a mãe daquele que viria preparar os caminhos para Jesus, o mesmo João Batista. Então, não são espíritos quaisquer, não são espíritos como muitos de nós outros, espíritos medianos, espíritos que estão nessa trajetória evolutiva, mas tropeçando, né? Exitosos em algumas encarnações, fracassando em outras. Esses espíritos, Maria, José, Elizabeth, Zacarias, são espíritos de um grau, de uma compreensão, de uma dedicação, de uma renúncia que não se comparam a nós outros. Então, ela, Elizabeth, Isabel, prima de Maria, encheu-se do Espírito Santo. Rubens Fernandes Carneiro, o nosso Rubinho, sempre nas suas aulas e nas suas pregações, ele dizia, quando essa expressão é utilizada, encheu-se do Espírito Santo, ou o Espírito Santo se fez presente nele ou nela, né? O que isso significa? Isso significa uma manifestação mediúnica.
uma manifestação mediúnica. Então, Isabel, Elizabeth, que era uma médium fabulosa, assim como Zacarias, assim como Maria, assim como José. No momento em que ela recebeu a saudação e ouviu a voz de Maria, ela como que entrou em êxtase mediúnico. E até mesmo João Batista, embora dentro do seu ventre, com algo em torno de 6 meses, né, de existência intrauterina, também se manifestou. Também se manifestou. Então, é um fenômeno que escapa à normalidade, digamos assim, de nós outros. Porque um bebezinho, né, um feto, dentro do ventre de sua mãe, sem conhecer uma pessoa, porque às vezes a gente fala com um bebezinho que está dentro, né, um feto que está dentro do ventre da sua mãe, o próprio pai, a própria mãe, e o feto, a gente sente que ele se mexe, ele chuta, né, a barriga da mãe. O pai fala alguma coisa e aquele serzinho se mexe. Então, isso é comum. Agora, ouvir a voz de uma pessoa que para ele, o feto, era estranha, só mesmo numa questão, num aspecto, numa dimensão espiritual, para nós compreendermos isso. Porque a voz de Maria ressoou com uma energia, com um magnetismo, até porque ela também já estava grávida, porque poucos dias antes, o período da distância entre Nazaré e a cidade onde Elizabeth vivia, distanciava, né, distava alguns dias de viagem. Então, nesse período, Maria já estava com a concepção do nosso Senhor Jesus Cristo em seu ventre. Então, imaginemos nós que energia maravilhosa, que magnetismo santo, puro, não emanou dessas palavras de Maria já com a concepção de Jesus Cristo em seu ventre. E Elizabeth, percebeu isso, e o bebezinho que estava em seu ventre também, o feto de João Batista. Então, o que não deve ter sido esse encontro entre elas? E aí, narra Lucas que, ao ouvir Elizabeth a saudação de Maria, o nascituro saltou no seu ventre, e Elizabeth encheu-se do Espírito Santo e exclamou em grande brado, dizendo, quer dizer, essa manifestação de Isabel também, meus irmãos, foi algo mediúnico. Ela captou aquelas palavras, por certo, da espiritualidade superior e proferiu: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Inclusive, isso depois virou uma oração que é muito falada, né, muito repetida pelos católicos, né? A oração da Ave Maria. Ave é salve, salve Maria, Ave Maria, que é exatamente o que Isabel ou Elizabeth falou para ela. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E o que se passa? Olha aí, meus irmãos, Isabel, ela nem sabia que Maria estava grávida. Maria tinha acabado de chegar. E ela percebeu com a sua mediunidade que Maria não só estava grávida, mas estava grávida do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Messias, daquele que viria salvar, como ela mesma diz aqui. E o que se passa para que me visite a mãe do meu Senhor? A mãe do meu Senhor.
Pois assim que chegou aos meus ouvidos a voz da tua saudação, saltou de alegria o nascituro no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então, quer dizer, ela ainda exalta a virtude de Maria em relação à fé que Maria teve em relação ao que o anjo falou com ela, né? E que tudo haveria de se cumprir, conforme as profecias, Isaías, Jeremias e muitos outros, né? E aí, em seguida, então, vem Maria e ela responde a Isabel, após Isabel exultar e exaltar as virtudes de Maria. Disse então Maria: minha alma enaltece o Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque atentou na condição humilde da sua serva. Olha a certeza de Maria, meus irmãos, que maravilha! Olha a certeza dela. Ela ainda não havia comentado isso com ninguém. Ela ouviu o anjo Gabriel dizer o que nós estudamos na pregação passada e a primeira oportunidade que ela teve de externar algo, o que ela estava pensando, o que ela estava sentindo em relação a isso, foi nessa visita a Isabel. E ela confirma o que o anjo havia falado para ela. E que Deus havia atentado na condição humilde dela, como serva. E continua Lucas dizendo, assim, a partir de agora, aí começa a profecia de Maria, o cântico de Maria, o Magnificat. A partir de agora, todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. E Isabel tinha acabado de falar isso com ela. Porque o Todo-Poderoso fez por mim grandes coisas. O seu nome é santo. A sua misericórdia se estende de geração em geração aos que o temem. Tudo isso, meus irmãos, está de acordo com o Antigo Testamento. Maravilhoso. Agiu com a força do seu braço. Dispersou soberbos de coração. Então, olha aí, o perfeito profético aqui. Agiu, dispersou, derrubou do trono os poderosos e elevou os de condição humilde. Cumulou de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu filho, para lembrar-se da misericórdia em favor de Abraão e de sua semente para sempre, como disse aos nossos pais. E Lucas encerra a narrativa desse trecho dizendo que Maria permaneceu com Isabel, com ela, cerca de 3 meses. Quer dizer, se Isabel, né, ou Elizabeth, estava já com 6 meses de gestação e Maria ainda permaneceu 3 meses lá com Isabel, ela, Maria, ficou até o momento em que João Batista nasceu. Então Maria permaneceu com ela cerca de 3 meses e retornou para sua casa. Então, meus irmãos, que maravilha! Esse perfeito profético narrado aqui por Lucas, no Cântico de Maria, vamos repetir aqui. É algo que viria a acontecer e, embora já tenha acontecido em relação a algumas pessoas, né, que já passaram por aqui e estiveram nessas condições, ainda continua acontecendo e ainda continuará a acontecer por alguns períodos de tempo, né? Então, a sua misericórdia se estende de geração em geração
aos que o temem, agiu com a força do seu braço, dispersou soberbos de coração. A gente sabe, a gente espírita principalmente, mas não só, os cristãos de uma forma geral, né? Da lei de causa e efeito, da lei de ação e reação. E muitos que estão numa condição que para nós encarnados, se não somos cristãos, se não somos espíritas, se não conhecemos ou não acreditamos ou não levamos a sério a lei de causa e efeito, para muitos de nós é algo bom, admirável, desejado muitas vezes, né? Ter uma condição, um status. Então, sabemos nós que, se não fizermos bom uso dessa condição, desse status, desse poder, desse dinheiro, dessa riqueza, numa outra encarnação, possivelmente, teremos que passar por uma prova para aprendermos a lição, que não aprendemos antes. Então, muitas vezes o rico volta como pobre, muitas vezes o poderoso, o opressor, volta como oprimido. Muitas vezes o soberbo volta numa condição de humilhação. E isto se dá, lógico, por causa da lei, que é lei de quem? Lei de quê? Né? Lei de Deus, lei divina, lei de causa e efeito. Então, agiu com a força do seu braço, dispersou soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os de condição humilde. Nas bem-aventuranças que viriam a ser ditas pelo próprio Cristo no Sermão da Montanha, Jesus diria exatamente isso. Bem-aventurados os pobres de espírito e todas as outras bem-aventuranças que nós conhecemos. Então, Maria realmente profetizou usando um pretérito perfeito profético. Então, cumulou de bens os famintos, despediu os ricos de mãos vazias, socorreu Israel, seu filho, para lembrar-se da misericórdia em favor de Abraão e de sua semente para sempre, como disse aos nossos pais. Olha aí, Maria também confirmando as profecias do Antigo Testamento. Maria permaneceu com ela cerca de 3 meses e retornou para sua casa. É aí, meus irmãos, que acontece o conhecimento por parte de José de que Maria estava grávida. Porque até então ele nem sabia, porque imediatamente após a anunciação feita pelo anjo Gabriel a ela, Maria, ela foi imediatamente visitar Isabel ou Elizabeth. E ficou 3 meses lá. Então, quer dizer, depois de 3 meses ausente, ela voltou para Nazaré e voltou grávida. E José, quando viu, ficou surpreso. Mas antes de nós entrarmos no texto evangélico que fala desse episódio, desse acontecimento envolvendo José, vejamos, como nós fizemos também na pregação passada, um poema de Luiz Alberto Múcia Tavares, filho do professor Clóvis Tavares, exatamente sobre essa visita de Maria a Isabel, sua prima. Então, o nosso Luizinho, nosso amigo, poeta, sensível e com esse dom, esse talento, né, que Deus lhe deu e que ele soube desenvolver e multiplicar. Partiu Maria apressadamente em direção às terras de Judá,
seguiu sozinha, provavelmente. Partiu Maria, levando certamente muitas notícias para contar. Era uma sensação surpreendente. Coisas para ouvir, coisas para falar. Por isso, então, partiu rapidamente. Não teria esperado o sol baixar. Isabel trazia um filho no seu ventre. Também Maria, um filho a esperar. Partiu depressa, o sol ainda quente, alguma roupa ainda para lavar. E a tudo em torno Maria indiferente, quem saberia explicar aquela história tão comovente? Quem saberia sem se admirar? Partiu então apressadamente, seguindo para as terras de Judá. 5 dias seguindo estrada à frente e 5 noites para descansar. 5 dias debaixo de um sol quente, 5 noites sob um frio de gelar. Tão distante e Maria tão contente, 5 dias, que demora para chegar. E se encontraram, e se abraçaram, e conversaram a respeito do que haviam ouvido e visto naquela hora, daquele dia, sem que ninguém reparasse ou percebesse, um outro grande encontro acontecia. Isabel acompanhando João Batista, Maria acompanhando Jesus Cristo. Porque quando soube da história do ocorrido, Maria foi ter com Isabel como relatado. Por que com pressa Maria terá ido? Que tempo juntas terão passado? Apressadamente terá Maria fugido? Ou apressadamente espírito extasiado? Sozinha até Judá terá Maria seguido? Ou a alguma caravana de viajantes se juntado? Que coisas Maria com Isabel terá aprendido? Que coisas Maria a Isabel terá ensinado? Terão cortado e lavado que tecido? Que alimentos terão preparado? Que frutos terão colhido? Que sementes semeado? Terão os meninos em seus ventres remexido? E os primos nos ventres das primas se agitado? Que hinos juntas terão ouvido? Que coisas belas terão cantado? Que orações terão dito? Que versos terão declamado? Quantas vezes a Deus terão bendito? Quantas vezes a Deus magnificado? Isabel e Maria, como terá sido? Como esse tempo terá passado? Quantas noites de sono bem dormido? Quantas de sonho acordado? Ansiosas terão emagrecido? Encantadas terão engordado? Que coisas nesse tempo terão lido? A quem terão visitado? Quem as terá conhecido? Terão com quem conversado? Quem é que terá merecido esse agrado? Com que gentes terão tido contato? Quem soube do acontecido e a quem terá revelado? Que tantas coisas terão sentido? Porque outras tantas terão passado? Como terão convivido Maria e Isabel lado a lado, 2 ventres pelo Espírito Santo concebidos? 2 ventres absolutamente sem pecado. Maria e o apoio de seu marido, Isabel e o filho tão desejado. Que coisas terão vivido? Que coisas terão falado? Que coisas terão permitido? Que coisas terão recusado? O que terá havido por aqueles lados? O que as montanhas de Judá terão sabido? O que as montanhas de Judá terão guardado? Meus irmãos, maravilhoso poema de Luiz Alberto Mussa Tavares, o nosso amigo Luizinho. Que sensibilidade! Que sensibilidade! E aí sim, depois disso, Maria então volta para Nazaré, João Batista já recém-nascido, e o que acontece? Segundo narra Mateus,
no seu Evangelho, capítulo 1, versículos 18 a 25, vejamos o que aconteceu com o retorno de Maria da casa de Isabel. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes de coabitarem, concebeu pelo Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu repudiá-la em segredo. Após ter cogitado estas coisas, eis que em sonho apareceu-lhe um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e o chamarás pelo nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor através do profeta. Qual profeta, meus irmãos? Isaías. E, inclusive, é transcrita a profecia de Isaías aqui. Ipsis literis, com todas as palavras e todas as letras. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor através do profeta, que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Ao despertar do sono, José agiu conforme lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher, mas não a conheceu, até ela dar à luz um filho a quem chamou pelo nome de Jesus. Meus irmãos, que maravilha! Quem de nós, na nossa pequenez espiritual, na nossa mediunidade inexpressiva, na nossa mediunidade não desenvolvida, na nossa mediunidade não evangelizada, no nosso mediunismo e não mediunato, porque os médiuns que têm missão são médiuns de mediunato, missão mediúnica. Nós outros somos médiuns de mediunismos, como faz a diferença muito bem feita o professor Humberto Vasconcelos. Então, quem de nós, sonhando durante o sono, após verificar que a sua namorada, sua noiva, a sua esposa, viajou por 3 meses e voltou grávida, acreditaria, e não apenas acreditaria, obedeceria, seguiria a determinação do que recebemos em sonho por um anjo, pelas palavras de um anjo. Nenhum de nós, na nossa pequenez espiritual, em sã consciência acreditaria. Isso deve ser, eu devo estar querendo justificar o injustificável. E, enfim, a gente inventaria uma série de desculpas, deve ser coisa da minha cabeça, né? E, enfim, não tem nada disso. Eu é que não estou querendo acreditar que eu fui traído, enfim, né? Uma série de condizentes com a nossa inferioridade. Mas José não. José também foi escolhido para ser o pai de Jesus. Ele não era apenas mais um. Ele não era apenas mais um carpinteiro. Ele não era apenas mais um homem naquela região. Ele era o escolhido para ser o pai de Jesus, assim como Maria foi escolhida para ser a mãe de Jesus. Então, ele que tinha também uma mediunidade maravilhosa, desenvolvida,
com uma sintonia maravilhosa, porque nós, muitas vezes, até temos uma mediunidade expressiva, mas qual é a nossa sintonia? Será que nós lembramos-nos de que somos médiuns apenas quando estamos na reunião mediúnica, na casa espírita, no grupo espírita em que frequentamos? Será que nós apenas lembramos que somos médiuns quando estamos não apenas na reunião mediúnica, mas em pleno fenômeno, em plena comunicação, em plena psicografia? Muitos de nós nos esquecemos que nós somos médiuns 24 horas por dia, acordados e durante o sono, em vigília ou em desdobramento. Esquecemos. Então, no dia da reunião mediúnica eu vou ter um bom pensamento, eu vou ficar ouvindo uma musiquinha light, uma vibração boa, vou fazer uma leitura boa, não vou comer carne bovina, eu vou me alimentar frugalmente, né? E se preparando para... E nos outros 6 dias da semana faz tudo que um médium não deveria fazer. Então, José não, meus irmãos. José, por ser um espírito compromissado, escolhido, ele, por certo, ele estava numa sintonia boa, pura, santa, 24 horas por dia. É lógico que, vendo a sua esposa, embora não coabitassem, mas já eram casados, porque o matrimônio naquela época e naquela região era constituído de 2 partes. O noivado, em que os noivos ainda não coabitavam, mas já estavam compromissados, já estavam casados, que era o Guiduche, e a segunda parte em que eles passavam a coabitar, que aí era propriamente o casamento, que era o Nissuim. Então eles estavam na primeira fase, mas já estavam casados. Caso acontecesse um adultério, uma traição, já era considerado de fato um adultério, uma traição perante as leis. Então ele estranhou, porque ele não coabitava com Maria ainda. Mas, por ser justo, diz Mateus, o que ele quis, José? Ele quis não difamar Maria. Isso está narrado aqui por Mateus, meus irmãos. Após ter cogitado estas coisas, né, José, seu esposo, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu repudiar em segredo. Ou seja, ele ia sair, ele ia abandonar Maria, embora já estivesse casado com ela, e ele sairia como o vilão da história. Porque quem não soubesse o que tinha acontecido, faria o quê? Ia lá, ó, engravidou a mulher e abandonou. Olha lá, irresponsável, né? Agora abandonou a mulher grávida, né? Então ele ia atrair para si toda essa carga de malquerenças, né? Maldições e adjetivos pejorativos, diminuindo o seu caráter, embora ele não fosse nada disso. O que ele queria era preservar Maria, inclusive de ser apedrejada, porque era a pena para as mulheres adúlteras naquela época. Então, só por isso nós já vemos a grandeza de José. E Mateus não omitiu, porque ele diz aqui, José, seu esposo, sendo justo. Poucas pessoas no Evangelho, meus irmãos, receberam esse adjetivo de justo. Não é qualquer pessoa que é justa, não, hein? Na concepção bíblica, na concepção espiritual, o justo engloba uma série de virtudes. Então, poucas pessoas foram chamadas de justas na Bíblia. E José foi uma delas. Então, ele,
com a sua sintonia maravilhosa na mediunidade, que é a mediunidade onírica, ou também chamada de onirofania. Se nós virmos esse termo, onirofania, em algum livro que estude, explique a mediunidade, é a mesma coisa que mediunidade onírica ou mediunidade através dos sonhos. E aí, apenas para nós fazermos uma breve explicação sobre o assunto, sem nos aprofundarmos, é claro, porque o assunto é vastíssimo, mas aproveitando, porque não poderíamos desprezar, olvidar o que está aqui no livro do professor Clóvis Tavares, que nós usamos também na pregação passada, Mediunidade dos Santos, quando ele aborda exatamente no capítulo 11, onirofania, mediunidade de vários santos, quer dizer, vários santos da Igreja Católica foram médiuns de onirofania, ou seja, médiuns de fenômenos durante o sono, durante o sonho. Então ele diz aqui, o professor Clóvis, primeiro ele conta um caso do Sedmon, que era um monge, né, na Inglaterra, né, em Whitby, e era um monge muito tímido, muito humilde, gostava demais de música, mas nunca se sentiu à vontade e nunca foi, como que a gente pode dizer, extrovertido, digamos, o suficiente para cantar, né, entoar um hino, ainda que em conjunto com as demais pessoas, não como um solista, mas em conjunto com os outros monges, as outras pessoas do mosteiro, do convento, da abadia, né? Mas num dado momento de sua vida, ele, num sonho, ele viu e ouviu ele viu e ouviu. Ele, inclusive, o professor Clóvis narra aqui que quando começava um hino a ser entoado, né, uma melodia a ser executada e tal, ele até corria e se trancava no quarto justamente para ninguém impedir que ele participasse, né? De tão... Ele achava que ele era um péssimo cantor, que ele não sabia cantar, e aí ele corria, se afastava, mas aí num dia desses, exatamente quando ele se afastou, ele dormiu nesse momento e sonhou que um homem com uma aparência formosa, impotente, né, apareceu para ele e disse para ele cantar alguma coisa. E aí ele começa no sonho a dizer, eu não sei cantar, eu não posso, né, e tal. E o homem insiste, dizendo que ele sabia, sim, que ele podia, e aí ele fala, o que eu canto então? O que eu devo cantar? E o espírito que estava, né, se comunicando com ele no sonho, diz assim, canta a obra da criação. E aí ele começa no sonho a cantar e louvar Deus, né, num hino, numa melodia, num louvor maravilhoso, e acorda lembrando de tudo. Então, que mediunidade onírica fabulosa, meus irmãos. E aí ele comenta isso com a abadesa, e ela diz que ele, embora ela não use essa palavra, né, mediunidade, mas ela diz que ele foi um médium ali, né, da espiritualidade,
ela diz até do próprio Deus, né? Ela diz, recebeste de Deus, Sedmon. Então, e aí ele vai e escreve essa melodia e esse hino, esse louvor, e diz o professor Clóvis aqui que foi um hino, né, um louvor maravilhoso, belíssimo, e que ele passou, né, então a não hesitar mais, né, a não temer o canto, né, o louvor, e mudou, assim, né, teve uma mudança muito significativa na sua encarnação. Então o professor Clóvis fala aqui, né, depois que narra essa história desse abade, né, ele fala assim, aí temos o fenômeno mediúnico da inspiração por meio do sonho, que na mediunidade onírica, meu irmão, tem vários tipos que podem, tem a inspiração, tem a profecia, tem o aviso, né, o alerta que muitas vezes a gente recebe. Então ele diz aqui o professor Clóvis, aí temos o fenômeno mediúnico da inspiração por meio do sonho, o que pode ser chamado de mediunidade onírica, né, ou onirofania. Toda a Bíblia está cheia de exemplos de revelações transcendentais por meio do sonho. Aí ele vai narrando aqui o professor Clóvis, Arão e Miriam, Jó, depois Jeremias, depois Daniel, né? Tanto Jeremias quanto Daniel, ambos profetas, Joel, e no final aqui do capítulo, do trecho, ele diz assim, o Evangelho, o professor Clóvis diz, o Evangelho se apresenta desde suas primeiras páginas com insofismáveis exemplos de mediunidade onírica. E aí, agora sim, o trecho especificamente que nós estamos analisando. Após visitarem José, Maria e o Divino Infante, os magos, nós sabemos, né, que os reis magos, né, e diz aqui o professor Clóvis, que vieram do Oriente, são por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes. Em José Nazareno, quer dizer, José, o pai de Jesus, marido de Maria. O fenômeno mediúnico de revelações espirituais se processa comumente por meio de sonhos. Sua primeira experiência foi quando tentou deixar secretamente Maria, antes do nascimento de Cristo. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher. Mateus capítulo 1, versículo 20. Após a retirada dos magos do Oriente, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo, levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito e demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Mais uma vez foi em sonho, meus irmãos, que José obteve esse aviso, esse alerta. Então, mais uma vez, mediunidade onírica ou onirofania. Depois, com a morte de Herodes, novamente, o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo, levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Mateus capítulo 2, versículos 19 e 20. E na viagem de retorno, receando ir para a Judéia, por lá reinar Arquelau, que era filho de Herodes, foi novamente avisado em sonhos por divina revelação, seguindo para a Galiléia. Então, quer dizer, até quando ele voltou do Egito, ele ia para a Judéia e foi avisado de novo, ó, não vai para a Judéia não, vai para a Galiléia. Então, meus irmãos, que mediunidade fantástica
Mas isso é mediunidade de José, de Maria, de Isabel. Um dia, quem sabe, né, chegaremos lá. E aqui no livro, não só, né, no livro dos médiuns tem abordagem sobre isso, tem no livro dos espíritos, questões 400 a 412, livro dos espíritos, questões 400 a 412, fala sobre os sonhos. E no livro A Gênese, capítulo 15, item 3, sonhos, especificamente falando de José. José, diz o Evangelho, foi advertido por um anjo que lhe apareceu em sonho e lhe disse para fugir para o Egito com o menino. As advertências pelos sonhos, isso aqui são palavras de Kardec, meus irmãos. As advertências pelos sonhos desempenham um grande papel nos livros sagrados de todas as religiões. Sem garantir a exatidão de todos os fatos narrados e sem discuti-los, o fenômeno em si mesmo nada tem de anormal, quando se sabe que o tempo do sono é aquele em que o espírito, se desligando dos laços da matéria, entra momentaneamente na vida espiritual, onde se encontra com aqueles que conheceu. Mesmo que nós não lembremos, não reconheçamos o espírito que está lidando conosco no sonho, por certo nós conhecemos esse espírito, né? Em razão do esquecimento temporário, né, que está em nós por causa da nossa encarnação, nós podemos não lembrar daquele espírito. Acordar, né, despertar do sono, lembrar do sonho, mas não saber se aquela pessoa era uma tia, um tio, né, um avô, uma avó, enfim, se não conhecemos aquela pessoa e nessa encarnação e podemos então não lembrar dela. Mas por certo é alguém do nosso, da nossa esfera ali, né, da nossa família espiritual, digamos assim. Então, é neste momento, frequentemente, que os espíritos protetores, olha aí, escolhem para se manifestarem aos seus protegidos e dar-lhes conselhos mais diretos. Os exemplos autênticos de advertências por sonhos são numerosos, mas disso não se poderia inferir que todos os sonhos sejam advertências, lógico, e ainda menos que tudo o que se vê em sonho tem o seu significado. É preciso classificar entre as crenças supersticiosas e absurdas a arte de interpretar os sonhos. Então, quer dizer, não é para sair achando que tudo que a gente sonhou é um aviso, né, e tal. Lógico que isso está mais detalhadamente, mais aprofundadamente explicado no livro dos Espíritos, nessas questões 400 a 412, e também aqui mesmo no livro A Gênese, quando aborda a questão dos sonhos, não relacionada às manifestações, né, aos fenômenos de mediunidade onírica na Bíblia. E, então, meus irmãos, apenas para destacar aqui, né, a virtude de José, né, como já destacamos a de Maria e também a de Isabel, por exemplo, né, nós que temos tido acesso ultimamente a livros maravilhosos, obras católicas, protestantes, tivemos acesso também, recentemente, a um livro chamado São José na Vida de Cristo e da Igreja, livro católico da editora Cultor de Livros, de autoria do padre Maurício Merschler, e que tem como descrição o seguinte: como os astros do firmamento, muitas vezes os maiores são os que menos atraem o nosso olhar. São José é o mais oculto dos santos e, no entanto, recebeu uma incomparável missão
que cumpriu com extraordinária santidade, no silêncio e na obscuridade. Um outro livro, também católico e da mesma editora, Cultor de Livros, livro intitulado A Sombra do Pai. É a história de José Nazareno, do escritor polonês Jan Dobraszynski, um dos mais destacados nomes da literatura polonesa contemporânea, e ele, segundo, né, a opinião, a crítica, tece magistralmente a história de José num romance, meus irmãos. Romance escrito por esse padre, por esse escritor, desculpe, o polonês, né, Jan Dobraszynski, não foi padre, né? Ele foi um escritor, um estudioso, dedicado e católico, praticante, mas não foi sacerdote. E, segundo está também na descrição desse livro, o resultado dessa empreitada é um agradável romance que ajudará o leitor a entrar na realidade da época e a ficar mais próximo desse homem que, enquanto guardião do Filho de Deus, foi a sombra do Pai Celestial. O Papa Francisco teceu alguns comentários em relação a esse livro, meus irmãos. Ele diz o seguinte: o escritor polaco Jan Dobraszynski, no seu livro A Sombra do Pai, narrou a vida de São José em forma de romance. Com a sugestiva imagem da sombra, apresenta a figura de José, que é para Jesus a sombra na terra do Pai Celeste, guarda-o, protege-o, segue os seus passos sem nunca se afastar dele e lembra, né, esse personagem real, lembra o que Moisés dizia a Israel: neste deserto vistes o Senhor, vosso Deus, conduzir-vos como um pai conduz o seu filho durante toda a caminhada que fizeste até chegar a este lugar. Isso está em Deuteronômio 1, capítulo 1, versículo 31. E aí termina o Papa Francisco dizendo: assim José exerceu a paternidade durante toda a sua vida. Esse comentário do Papa Francisco sobre esse livro está na carta apostólica Patris Corde. E, para terminar, então, a nossa reflexão, nós vamos ler, primeiramente, o texto de Emmanuel, que está no livro Levantar e Seguir, psicografado por Francisco Cândido Xavier, intitulado José da Galileia. Em geral, quando nos referimos aos vultos masculinos que se movimentam na tela gloriosa da missão de Jesus, atendemos para a precariedade dos seus companheiros, fixando quase sempre somente os derradeiros quadros de sua passagem no mundo. É preciso, porém, observar que, a par de beneficiários ingratos, de ouvintes indiferentes, de perseguidores cruéis e de discípulos vacilantes, houve um homem integral que atendeu a Jesus, hipotecando-lhe o coração sem mácula e a consciência pura. José da Galileia foi um homem tão profundamente espiritual que seu vulto sublime escapa às análises limitadas de quem não pode prescindir do material humano para um serviço de definições. Já pensaste no cristianismo sem ele? Quando se fala excessivamente em falência das criaturas, e hoje mais do que nunca, meus irmãos, infelizmente, né? Recordemos que houve tempo em que Maria e o Cristo foram confiados
pelas forças divinas a um homem. Entretanto, embora honrado pela solicitação de um anjo, nunca se vangloriou de dádiva tão alta. Não obstante contemplar a sedução que Jesus exercia sobre os doutores, nunca abandonou a sua carpintaria. O mundo não tem outras notícias de suas atividades, senão aquelas de atender às ordenações humanas, cumprindo um édito de César e as que nolo mostram no templo e no lar, entre a adoração e o trabalho. Sem qualquer situação de evidência, deu a Jesus tudo quanto podia dar. A ele deve o cristianismo, a porta da primeira hora. Mas José passou no mundo dentro do divino silêncio de Deus. Meus irmãos, que texto de Emmanuel, e em consonância, em convergência com os textos que nós lemos aqui desses outros livros católicos. Então, esses autores, nós também citamos na última pregação, né? Grandes vultos da humanidade e o espiritismo também são médiuns. Então, as verdades divinas, as verdades que vêm do alto, elas se espalham. Cabe a nós estarmos em condições de captar essas verdades e transcrevê-las ou não. Isso vai depender da nossa sintonia, né? Agora, José, esses espíritos todos compromissados com Jesus, esses padres, esses santos, Chico Xavier, Allan Kardec, Clóvis Tavares e tantos outros, meus irmãos. Esses sim são médiuns capazes de receber essas mensagens da espiritualidade maior, né, das esferas mais altas, e deixar para nós outros essas lições, essas obras maravilhosas. Então, que nós possamos aproveitar tudo isso, porque tudo isso está à nossa disposição, ao nosso alcance. Mas o que nós temos feito? Nós temos sido cristãos de hora certa, como diz Emmanuel, né? Só no dia da missa, só no dia do culto, só no dia da pregação que a gente é cristão, na hora da pregação, da missa, do culto, ou a gente é cristão 24 horas por dia. Só no dia da reunião mediúnica é que a gente é médium, ou a gente é médium 24 horas por dia. Então que a gente possa aproveitar tudo isso, aproveitar a nossa encarnação, sair da nossa encarnação, no momento em que nós sairmos, exitosos, vitoriosos, né? E não como fracassados. E que Jesus possa nascer nos nossos corações, não apenas no dia 25 de dezembro de cada ano, mas todos os dias e a cada dia de nossas vidas. Então que Jesus nos abençoe, que Deus nos abençoe, os espíritos amigos, benfeitores, e que tudo se dê, Senhor, de acordo com os teus desígnios, com a tua vontade, para o nosso bem, para o nosso crescimento. E assim pedimos permissão para encerrar a reflexão de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, muito obrigado. Que Deus nos abençoe a todos, que nós tenhamos um final de sábado de paz, de alegria, de esperança, e uma semana também de ânimo, de fé. Que Deus nos abençoe a todos. Uma boa noite.